Por que os nossos filhos não podem ser acorrentados? Porque a história dos nossos filhos é a continuidade da nossa história. Lá em Gênesis capítulo 37, só baixa um pouquinho. Só baixa um pouquinho. Mas deixa. Lá em Gênesis 37, a Bíblia vai relatar a história de Jacó. Só que a Bíblia diz assim, pastor, essa é a história de Jacó. Sendo José da idade de 17 anos, olha que coisa interessante. Diz que é a história de Jacó, mas o relato é José. Por quê? Porque a história dos nossos filhos é a continuidade da nossa história. Nossos filhos não enfrentam as mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Por quê? Porque eles já pegaram o caminho aberto, trilhado. Os meus pais não tiveram a oportunidade de estudar, não souberam escrever e nem ler. Já Deus me deu a oportunidade de aprender a ler e escrever. Então eu cheguei em um ponto que os meus pais não conseguiram chegar. Meus filhos já estão caminhando para chegar em um ponto que eu não consegui chegar. Pastor, não estou entendendo, vou profetizar e deixa eu ver quem é que recebe. Teus filhos vão chegar mais longe do que você. Teus filhos serão mais prósperos do que você. Teus filhos serão mais abençoados do que você. Deixa eu ver quem toma posse. Liberam glória. Aleluia. Então presta atenção. Aquela mulher disse: não é justo de maneira nenhuma eles serem escravos, filhos de um servo de Deus, escravizados. Não pode. Quer que eu te dê mais uma prova? O salmista Davi diz que os nossos filhos são heranças do Senhor. Eles não são teus. Eles pertencem ao próprio Deus. Quando aquela mulher faz esta revogação, aí você conhece a história. Eliseu multiplica pela palavra de Deus o azeite que ela tinha, e ela então consegue sair daquela situação. Eu te contei só essa história para te mostrar um exemplo da lei do parente remidor. Agora, olha que detalhe interessante. A primeira vez que esta lei foi invocada foi no Éden. No dia que Adão desobedeceu a um mandamento, comeu de um fruto que não era para comer, ele criou uma dívida que ele não tinha condições de pagar. O salmista Davi, no livro de Salmos 149, versículo 7, ele vai dizer que a redenção de uma alma é muito caro. Nenhum homem tem condições de pagar a redenção de uma alma. Adão não tinha condições de redimir a si mesmo, porque o sangue dele já não era mais inocente. Os filhos que lhe iriam nascer, na verdade já estava dentro dele. Então, tal qual o pai, os filhos também iriam nascer caídos. Caim já nasceu caído. Abel, por mais amoroso que fosse, temente ao Senhor, já nasceu caído. Porque o texto bíblico diz que todos pecaram
e destituídos foram da glória de Deus. Veio a geração de Sete, a geração que, segundo a Bíblia, começou a invocar o nome do Senhor. Mas Sete, semelhante ao seu pai, também era caído. Veio a geração de Noé, um homem que era tão temente que andava com Deus, mas ele, semelhante ao seu pai, também já estava caído. Por quê? Porque todos os filhos de um escravo também tinham que se tornar escravo do seu senhor. O diabo, quando ele vê Adão pecar, ele se põe de pé no meio do jardim e ele invoca esta lei. Ele diz: o Senhor não pode voltar atrás naquilo que o Senhor determina, nos seus princípios. O Senhor não pode revogar. Então, este homem que o Senhor colocou no jardim, ele acabou de criar uma dívida que ele não tem condições de pagar. E como ele não tem condições de pagar, tudo que é dele tem que vir para as minhas mãos agora. Ele tem que se tornar meu escravo. O controle da terra que o Senhor entregou na mão dele tem que vir para a minha mão agora. O poder dos reinos que o Senhor entregou, reino mineral, reino vegetal, reino marinho, reino animal, todos os reinos que o Senhor entregou tem que vir na minha mão agora, porque ele não é digno mais de ter o controle desses reinos. Deus tinha entregado na mão de Adão o controle de 3 poderosos reinos. O único que Deus não entregou foi o reino mineral, porque em toda a Bíblia Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro, nunca dei para ninguém. Mas o controle dos animais estava na mão de Adão. O controle das aves estava na mão de Adão. Adão chamava cada um pelo nome, Leandro, e todos respeitavam Adão. Ele tinha poder e domínio sobre os animais. Um leão não se aceronhava contra Adão, porque Adão era o senhor dele. Ele respeitava, não atacava. Aliás, nem animal carnívoro existia. A Bíblia diz que todos os animais se alimentavam de ervas, até mesmo o leão. Só que quando Adão perde este reino, os animais passam a não lhe respeitar mais. Ele começa a perceber que os animais começaram a se degladiar um com os outros, se matando. Diz a Bíblia que espinhos começaram a nascer na terra, os pés de Adão começaram a se furar quando ele andava dentro do jardim. Espinhos e abrolhos significa o símbolo do reino de Satanás, que é um reino de dor, um reino de sofrimento. Quando os espinhos começaram a nascer, sabe o que o diabo estava dizendo? É chegado o meu reino na face da terra. Adão perdeu o controle. Tudo tem que ser entregue na minha mão agora. O diabo começou a festejar, porque ele dizia: é impossível esta dívida ser paga. O homem nunca vai conseguir pagar esta dívida. Ele será meu escravo eternamente. Sabe o que os demônios diziam? Eles se levantavam, eles faziam festa, eles apontavam para o Criador e eles diziam: nós conseguimos derrotar a criatura que tu mais ama, nós conseguimos transformar em escravo, nós não conseguimos te vencer, mas como nós tocamos aquilo que tu ama, nós ferimos o teu coração. Porque é assim que funciona, Leandro. Aí no mundo do crime, quando um bandido não consegue tocar em você, ele vai procurar alguém da sua família para se vingar.
Porque ele sabe que se ele tocar em alguém da sua família, ele está ferindo o seu coração. Ele está tocando em você. Essa foi a lógica do diabo. Eu derrubo o homem, eu transformo o homem em escravo. Esse que é considerado como um filho, a imagem e a semelhança de Deus. E quando eu subjugar o homem, eu estou tocando e ferindo o coração do Criador. O inferno estava em festa, comemorando, celebrando. No meio daquela celebração, um dos demônios se levanta e diz: meu Senhor, você não acha que está comemorando cedo demais, antes da hora? Lúcifer olhou e disse: por que você está falando isso? E o diabo, o advogado do diabo, tem até um filme chamado Advogado do Diabo, né? O setor jurídico do inferno, disse: talvez o senhor não leu a lei por inteiro. Pastor aqui é advogado, né, pastor? Talvez você não leu a lei por inteiro. A lei tem uma brecha aqui, tem um complemento. Lúcifer olha e diz: qual é o complemento? O advogado continua, do capeta, continua e diz: a lei, ela diz que um parente com condições suficientes, se quiser, pode pagar a dívida e resgatar o escravo. O diabo olha e diz: mas quem é esse parente de Adão? O filho dele, Caim? Esse é um derrotado, não tem condições. Abel também não tem como. Lameque também não tem. Sete piorou. Quem é esse parente? Nenhum homem pode pagar essa dívida. Aí o diabo, secretário do capitão, olha e diz: meu senhor, e se Deus se transformar em parente do homem? É para você ter dado pelo menos um glória. E se Deus se transformar em parente do homem para pagar a dívida? O diabo dá uma parada e ele diz: calma, peraí. Lá no Evangelho de João diz que Deus é espírito, o homem é carne. Não tem parentesco entre o espírito e a carne. Aí o capeta prossegue e ele pergunta: e se Deus se transformar em carne? Lúcifer olha e diz: eu conheço a grandeza dele. Ele é o Criador do universo. Para que vocês tenham uma ideia, o universo é tão grande que nós habitamos em um planeta chamado Terra. Ele está em uma galáxia chamada Via Láctea. A Via Láctea é tão grande que para cruzar ela de ponta a ponta seria necessário 100 mil anos-luz de viagem. Sendo que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Ainda que o homem criasse uma nave capaz de viajar a 300 mil quilômetros por segundo, ele levaria 100 mil anos para cruzar uma galáxia. E os cientistas da NASA dizem que, igual a ela, tem mais de 1 trilhão espalhado no universo. O universo é tão grande, tão grande, tão grande, que o homem não tem números suficientes para pelo menos determinar um tamanho aproximado do universo. Mas o nosso Deus é tão grande, tão grande, que o profeta Isaías diz que ele mediu esse universo com a palma da sua mão.